Boa tarde, irmãs. Graça e paz. Mais uma vez aqui, reunidas para mais um culto online, porque é um verdadeiro culto a nossa reunião, não é verdade? É bom estarmos juntas aqui. Bem, para essa tarde eu escolhi um tema que eu acho muito interessante. Fala sobre a vigilância, a permanente vigilância que nós, filhos de Deus, filhas de Deus, salvos em Cristo Jesus, devemos ter, vigilância permanente. E o versículo que eu escolhi, entre muitos que a gente poderia escolher sobre esse tema, que eu acho muito interessante, é aquilo falado pelo próprio Deus. Em Gênesis, eu estou estudando Gênesis, no meu grupo de estudo nós estamos estudando Gênesis, então Gênesis, capítulo 2, versículo 15. O que diz o Senhor Deus? E tomou o Senhor Deus, o homem, e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Uma das coisas mais interessantes que a gente tem quando a gente começa a ministrar, a ensinar a palavra de Deus, é que a gente aprende muito. E a gente não aprende só preparando as aulas, a gente aprende muito com as perguntas que nos são feitas. Em certa ocasião, alguém me perguntou, quando eu estava ensinando Gênesis, exatamente acerca desse versículo. E a questão era, mas o Deus está mandando Adão, até então era só Adão, a Eva ainda não tinha sido, não tinha nascido, ainda não tinha sido feita por Deus, só tinha Adão. Deus pede para Adão cultivar, lavrar a terra, né, todo o jardim do Éden, e o guardar. Em outras versões da Bíblia você vai encontrar cuidar, tomar conta. Mas a pergunta que me foi feita foi a seguinte, mas por que tem que guardar? Por que guardar o jardim do Éden? Não é o paraíso? Não é onde tudo é perfeito, tudo é maravilhoso? Por que tem que guardar? Tá? Porque a gente precisa guardar alguma coisa, precisa tomar conta, precisa cuidar quando há algum risco. Havia algum risco no pleno paraíso? Sim, havia. Como a gente vê no decorrer da história, sim, havia. E Deus sabia que havia. E por isso Deus o preveniu, para que cultivasse a terra e o guardasse do perigo. Qual perigo? O nosso inimigo já estava lá, estava à espreita, à espera de uma oportunidade para atacar. Aquilo que 1 Pedro 5,8 nos ensina. O que Pedro diz? Que o diabo, o nosso inimigo, anda sempre como um leão ao nosso derredor, pronto para nos tragar, pronto para nos devorar. E era isso que estava acontecendo no paraíso. E isso nos chama a atenção o seguinte, irmãs, que a gente tem sempre que ficar vigilante, permanentemente, apesar das circunstâncias. Pode ser que tudo esteja bem na sua vida, pode ser que tudo esteja certo, tudo no lugar, tudo perfeito. Ainda assim, você tem que se manter vigilante. Um filho de Deus, uma filha de Deus, salvo em Cristo Jesus, tem sempre que manter a vigilância. Agora nós estamos vivendo um momento difícil, um momento de restrição. Sim, nós vamos manter a vigilância, não com medo, mas vigilante, sem medo, vigilante sempre. Esteja tudo bem, esteja tudo complicado, tudo difícil, ainda assim, sempre nós devemos manter a nossa vigilância. E é isso que a gente ensina. E no decorrer dessa história, o que a gente vai ver? A gente vai ver que a criação de Eva e a serpente que estava à espreita, que nada mais era do que Satanás. E aqui nós vamos ter o primeiro caso de possessão demoníaca, porque não existe cobra falante. Combinado que não existe cobra falante. Se a cobra estava falando é porque já havia ali a presença do mal. E a gente vê no decorrer da história que era exatamente isso. Era o mal que estava ali possuído a serpente. Duas perguntas aí se completam. Duas perguntas, mas por que dentre todas as animalhas, Satanás foi escolher exatamente a cobra? Por que ele se aproximou da cobra? Por que ele possuiu a cobra? Dentre todos os animais. A resposta é simples, pelas características da cobra. E nós devemos ter cuidado porque Satanás, ele é um grande psicólogo.
ele espreita, ele tira todo o nosso perfil, ele sabe não o que nós pensamos, não o que nós sentimos, mas através dos nossos atos, das nossas atitudes, daquilo que nós exteriorizamos, ele consegue montar o nosso perfil e ver as nossas carências e ver as nossas falhas, e é exatamente aí que ele atua, porque ele é oportunista. Ele sempre está procurando as nossas falhas, as nossas fraquezas para atuar. E ele atuou na serpente. Por quê? Por causa das características dela. Mas que característica? Característica que nós temos que ter cuidado, porque até hoje ele busca esse tipo de característica em nós. Para quê? Para se aproximar de nós e para nos utilizar para o mal. Porque a função dele é sempre a mesma, como Jesus nos disse: matar, roubar e destruir. Então, ele, tendo oportunidade, ele vai se aproximar. E como é que é isso? Quais são as características da cobra que ele procurou e que até hoje ele procura de nós também? A primeira, a própria palavra diz, a cobra era a mais astuta dos animais. Só que ela era astuta, mas era astuta para o bem, ela não era astuta para o mal. Ele sim, ele é astuta para o mal. E ele viu uma certa similaridade e ele aproveitou-se disso. Então, cuidado com a esperteza. Há muitas pessoas espertas no mundo, mas a gente tem que ver se essa esperteza está direcionada para o bem, não para o mal. Se for esperta para o mal, a gente tem que fugir dela. Se você tem alguma esperteza para o mal, corrija rápido, porque isso você pode ser canal do inimigo. Mesmo sem querer, pode ser canal do inimigo. Então, cuidado com a astúcia, cuidado com a esperteza. A segunda característica da cobra, que ele também procura em nós, é a surdez. Todas as cobras, todas as serpentes são surdas. Nós também temos, porque com a surdez é mais fácil que se aproximar. Ele não faz barulho, ele não faz nenhum tipo de proximidade que possa espantar a cobra. Ela é surda, ela age por radar. E nós também, se formos surdos, também poderá ser uma grande aproximação do inimigo. O que a palavra nos Deus ensina? Que nós temos fé em ouvir a palavra de Deus. Aquele que não tem fé, aquele que não ouve a palavra do Senhor, que não ouve os princípios de Deus, que é surdo para a voz do Senhor, ele fica vulnerável à atuação do inimigo. Uma grande chance para nós lutarmos contra o inimigo é o quê? É ouvirmos a palavra de Deus. Mas não é entrar por um ouvido e sair pelo outro, não, irmã. É ouvir e reter no nosso coração. Isso que importa. É isso daí que nos torna forte. É isso que nos torna inabaláveis. Lembra o que Paulo nos ensina, né? Das armaduras de Deus em Efésios. É o escudo da fé. A gente tem que ouvir e reter. E não ser surdo à voz de Deus. A terceira característica é a língua bífida. O que é isso, língua bífida? Aqui no final, na ponta da língua, ela é partida. Aquela linguinha de cobra, partidinha. Que a gente chama língua de cobra. É essa. Quando a gente vê isso? A gente vê isso naquele tipo de pessoas que uma hora está glorificando a Deus, enaltecendo as obras de Deus, enaltecendo a palavra de Deus. Mas a vida prática, do outro lado, ela está o quê? Falando mal dos irmãos, criticando a igreja, criticando toda sorte de coisas. Esse tipo de dubiedade, isso daí é prato para Satanás. Isso daí faz com que ele se aproxime, porque ele é assim. Quarta coisa que a cobra faz e que nós temos que ter cuidado para que a gente também não siga a mesma coisa, é a mudança de pele. Cobra, serpente muda de pele. E tem pessoas que são assim. Lembra? Esse tipo de gente que uma hora está de um jeito, outra hora está do outro. Eu não estou me referindo às pessoas que têm doença, problema de bipolaridade. Não, é uma questão de caráter mesmo. Uma hora tá falando bem, outra hora tá falando mal, uma hora tá agindo de um jeito, outra hora tá agindo de outro. É agir com falsidade, é agir com mentira, é aquele tipo de pessoa, duas caras. Esse tipo de pessoa é prato para ele, é um canal muito bom para ele, aquilo que
João nos adverte, João 8,4, que ele é o quê? Ele é o pai da mentira. Bem, quinta característica, venenosa. As serpentes são venenosas e tem pessoas também assim, venenosas, sempre pronto a fazer uma intriguinha, a jogar um veneninho. Esse tipo de coisa é abominável ao Senhor. Intriga entre irmãos é abominável. Aquilo que fala em Provérbios 6,19. Tem várias coisas que Deus se desagrada, né? Se entristece. Mas uma delas, que é a intriga entre irmãos, a discórdia entre irmãos, isso é abominável para Deus. Isso acontece com o quê? Pelo veneninho, pela intriga. A pessoa já contida com maus sentimentos, sempre procurando envenenar, sempre procurando ver o lado errado do outro, sempre procurando criar distúrbio, criar contenda. Sangue frio é a sexta. As cobras têm sangue frio, elas não se sensibilizam com o sofrimento de nada. Tem pessoas assim, são frias. Esse tipo de pessoa também é muito do agrado do inimigo, porque ele pode utilizar mais facilmente. É a pessoa sem sentimento, é a pessoa sem amor, né? Aquilo que o Senhor depois nos fala, que no final dos tempos o amor esfriaria, e isso daria ensejo o quê? A toda sorte de iniquidade. Então, esse também é a sexta característica que fez com que a cobra, que Satanás se aproximasse da cobra, e pode se aproximar de qualquer um de nós, filhos de Deus, se a gente não ficar vigilante. A sexta e última é que as cobras vivem e dormem o quê? Enroladas. Então, gente enrolada também é fácil para Satanás usar, conduzir. Por quê? Porque pessoas que vivem perdidas, né? Tudo para elas é complicado, tudo para elas é difícil. E isso daí vai contra a palavra de Deus. O que Paulo nos ensina na 2 Timóteo 2,4? Que nós devemos ter uma vida o quê? Sem embaraço com as coisas do mundo. Então, a gente tem que procurar ter uma vida escorreita. Essas características são características que a gente tem que vigiar para que a gente não tenha em nós e para que nós também não nos aproximemos de pessoas dessa natureza. Cuidado, muito cuidado, a gente tem que ficar vigilante. Nos tempos de hoje, sobretudo agora que nós estamos vivendo momentos difíceis, é momento de teste, é um momento que a gente tem que se guardar o máximo possível, a gente tem que ficar vigilante o máximo possível, porque o inimigo, ele está procurando quem ele possa tragar mais do que nunca, porque sabe que o tempo dele está se esgotando. Então a gente tem que ficar vigilante. Agora a gente não precisa ter medo. Quando Moisés, ele contou toda essa história de Gênesis 1, Gênesis 2, Gênesis 3, sobretudo essa história de Gênesis 3, a queda aos israelitas, aos hebreus, já quando no caminho, né, foi escrita naqueles 40 anos no deserto, no caminho para Canaã. O que ele queria, o que ele visava quando ele contava essas histórias? Que o povo se entendesse quem era o seu Deus e como cultuar o seu Deus e como se preservar e se distanciar de toda aquela cultura religiosa que eles tiveram durante 400 anos. Aquela cultura religiosa impetrou neles determinados conceitos totalmente errados. Um dos conceitos errados era exatamente em relação ao poder de Deus. Até hoje nós vemos isso. Na antiguidade, o que eles achavam? Eles achavam que havia o poder do bem e o poder do mal. E o poder do bem e do mal se equivaleriam. Contrabalançava. Até hoje a gente vê isso em algumas culturas, o Yin e o Yang, que é mais ou menos aquele símbolo que tem, que existe o bem, existe o mal, os dois estão guerreando e eles se equivalem. Isso não é verdade. A palavra de Deus é claro, se no decorrer aqui, após a queda, que Deus, ele dá o julgamento, a punição de cada um, ele fala claramente para Satanás, claramente para a serpente, que haveria o descendente da mulher e o descendente da mulher sofreria
no seu calcanhar, sofreria a dor do seu calcanhar, mas esmagaria a cabeça da serpente. Essa daí já estava sendo predito o quê? A vinda do Filho de Deus, a vinda do nosso Salvador, a vinda de Jesus. O poder de Jesus não se compara ao poder do mal. O poder do bem não se compara ao poder do mal. O poder do bem, ele prevalece. Deus é capaz de sujeitar o mal. Então a gente não tem que ter medo disso. Não tem que achar que existe uma equivalência entre... Não, de jeito nenhum. O que ele fala? Qual foi o erro? Um dos erros da Eva foi dar papo para a cobra. Foi dar papo para a serpente. Muitos perguntam, mas por que a serpente escolheu logo a mulher? Aí tem aquelas opiniões machistas em relação à mulher que a gente deve desconsiderar, porque até aquele momento, homem e mulher eram iguais. A única distinção que havia entre Ish e Isha era só uma questão biológica para efeitos reprodutivos, mas eles eram iguais. A gente não sabe, não há nenhuma dica na Bíblia que possa nos elucidar por que a serpente escolheu a mulher. Qualquer opinião seria mera especulação. Eu tenho a minha, mas eu sei que a minha opinião é meramente especulativa. Eu creio que seja pela mulher ser mais comunicativa do que o homem. Mas eu não posso afirmar que seja isso ou que Eva, na maneira que ela foi criada, na maneira que ela foi criada por Deus, que ela tem esse tipo de característica mais do que o homem, seja mais comunicativo do que o homem. Isso a gente não pode afirmar. A gente sabe que, porque o mundo que a gente conhece é a partir de Gênesis 3. O mundo do capítulo 1 e 2 de Gênesis, aquele mundo perfeito, aqueles dois seres eternos e perfeitos, a gente não conhece. Como também, às vezes, a gente fica assombrado de ver Apocalipse. Olha como Deus é tremendo, como a palavra de Deus é maravilhosa. Os 2 primeiros capítulos da Bíblia nos revelam que um mundo perfeito, um mundo maravilhoso, um mundo que Deus criou para nós. E como Ele nos criou. Nos 2 últimos, do último livro da Bíblia, 21 e 22, capítulos de 21 e 22, ele fala o quê? Ele fala da restauração desse mundo perfeito como vai ser. Às vezes a gente acha até difícil de acreditar. Mas se você crê num Deus que do nada fez todas as coisas, se você crê um Deus que te acompanha, que em todos os momentos esteve ao seu lado e continua a estar, então você pode acreditar nisso, que esse mundo perfeito nós vamos conseguir chegar até lá. Agora é preciso o quê? Ficar vigilantes, como o Senhor nos ensina. Sempre vigilantes. E não ter medo do inimigo, não achar que o inimigo possa ter algum poder sobre nós, porque ele não tem. O inimigo não tem poder sobre nós, ele é mentiroso. Tudo isso que está acontecendo, minhas irmãs, é um momento de reflexão, é um momento de restauração para a Igreja de Cristo. Há muitos descaminhos, há muita coisa errada que agora tem muita gente revendo isso, os seus posicionamentos, líderes da igreja, pessoas, servos de Cristo, estão revendo seus posicionamentos, estão revendo a sua teologia e estão redirecionando para a maneira certa, para a maneira que é ensinada na palavra de Deus. É isso que nós temos que ver. Essa é uma grande oportunidade de realinhamento aos ensinos de Deus. A gente não deve procurar ter medo de nada. A gente tem que ficar o quê? Vigilante. Isso sim. Mas não temeroso de nada. Tem gente que não está voltando à igreja porque tem medo. Ora, nós mulheres que andamos e fazemos tantas coisas, que vamos ao supermercado, que vamos a shopping, que fazemos compras, que vamos à farmácia, que vamos ao banco, vamos temer ir à igreja? De jeito algum. Não existe lugar mais seguro para nós do que na casa do Pai. Então, minhas irmãs, a palavra que a gente tem que ter essa tarde é isso, é ser vigilante, é não ser como Eva foi. Eva deu oportunidade do inimigo. Essa é uma grande lição que Moisés estava dando aos hebreus, e que nos serve também. A gente tem que se manter vigilante, a gente tem que se manter atento, não começar a travar conversas, como não foi no caso de Eva. Ela tentou argumentar, tentou até defender Deus, dizer que não podia nem comer, nem tocar
coisa que nem Deus tinha dito para ela, que não podia tocar na árvore, mas ela falou numa tentativa de argumentar, né, de defender a posição de Deus. Porque, na verdade, o que Satanás estava querendo dizer que era um Deus egoísta, que um Deus que não queria compartilhar conhecimento. Por isso, eles não poderiam ir até a árvore da penetração do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal, da ciência do bem e do mal, seja como for, tiver na sua versão. Ele estava querendo acusar Deus de alguma coisa, né? É exatamente disso, de não querer compartilhar o conhecimento. E o que não era verdade. O que ele queria era que nós tivéssemos a maneira certa, o conhecimento certo. Nós somos seres teorreferentes. Não importa que a pessoa até se recuse a conhecer Deus, se recuse a acreditar em Deus. O seu referencial de bem e mal, o referencial de bem e mal de toda a humanidade, de qualquer que seja a cultura, será sempre o bem e o mal determinado por Deus. É bem, é bom aquilo que Deus diz que é bom. E é mal, é ruim aquilo que diz que é mal, que Deus diz que é mal, é ruim. Sempre foi assim e sempre será. Desde o início até o fim. Então vamos sempre procurar ficar atentos. Não dá margem a que o inimigo possa nos usar. Não só fugindo do pecado, mas de toda e qualquer circunstância que possa gerar pecado. Se você conhece uma pessoa e vê características, não apenas essas características que eu apontei aqui, a da serpente, existem outras também. Não é uma lista que se esgote, né? Existem outras características, mas se você vê essas características, se você sentir que você não pode, que a pessoa está completamente fechada à palavra de Deus, ao bem de Deus, ao amor de Deus, não fique travando conhecimento, não tente demovê-la disso, você não vai conseguir. Você leva a palavra, se ela acolher, ótimo, se ela não acolher, você não pode fazer nada, você não tente travar conhecimento com isso, como foi o caso de Eva aqui, tentando argumentar com a serpente. Não, a gente deve fugir não apenas do pecado, mas as circunstâncias que levam ao pecado. Não precisa dizer, não, porque eu tenho fé suficiente para isso. Imagine, se Eva, que não tinha pecado nenhum, ela caiu na armadilha de Satanás, muito mais nós que já somos pecadores, que já temos consciência dos nossos pecados, inclusive, que oramos a Deus e pedimos para que Deus nos perdoe. Se nós já temos isso, como é que a gente não vai cair em armadilha? A gente pode cair em armadilha sim, por isso que nós precisamos vigiar e vigiar sempre. Amém, irmãos? Então fique com essa palavra, nem sempre é uma palavra boa, mas é uma palavra importante. Vigiar permanentemente. Os filhos de Deus precisam. Não só agora, nesse momento difícil que nós estamos vivendo, mas também nos momentos de calmaria. Sempre alerta, sempre atenta. Porque o inimigo quer nos estragar, mas ele será, ao final, o quê? Esmagado. Lembre-se que Deus, aquilo que fala em 2 Tessalonicenses 3:3, mas o Senhor é fiel e nos fortalecerá e nos guardará do maligno. E ao final o bem prevalece sobre o mal. O inimigo pode querer atacar os nossos calcanhares, como atacou o calcanhar de Jesus, fez Jesus sofrer na cruz. Mas o final, a vitória final é de Jesus e de nós, da Igreja de Cristo. O Senhor esmagará a cabeça da serpente e nós estaremos ali com Cristo. Então não tema nada, apenas vigie e fique de ouvidos abertos para ouvir a palavra de Deus, porque é essa que nos dá fé. Amém, amadas? Uma boa tarde para vocês, um decorrer de semana maravilhoso na presença do Senhor. Um beijo grande no coração de todas.